Agropecuária, natureza. Dois órgãos de um só corpo, o meio ambiente. Estamos em um país cujo setor agropecuário é a cada ano mais gigante e que, ao longo das últimas 5 décadas, é campo que germina tecnologia e se integra à economia global. Porém, esse mesmo setor do agro é objeto de críticas e elogios devido à sua interferência na natureza. Enquanto alguns dados apontam para desmatamento e queimadas associados ao agro, outros acenam sua contribuição para a sustentabilidade, o que alimenta debates entre ambientalistas, produtores rurais e políticos. Vamos nos informar melhor a respeito da relação do agro com a natureza. Bora lá? Me chamo Breno Rodrigo, sou de Boa Esperança, uma cidade com 40 mil habitantes no sul de Minas Gerais. Passei 4 dias percorrendo a região, estudando mais o assunto. Se for tratar de um tema, que se tenha pelo menos a curiosidade de conhecê-lo melhor. Procurei por profissionais da área agronômica, ambiental, tive um dia de aulas com um produtor rural e entrevistei uma comunicadora. Leila Pio é engenheira agrônoma, professora da Universidade Federal de Lavras e produtora no ramo da fruticultura. Hoje, ela presencia o debate da sustentabilidade e conhece os desafios da ciência e da inovação para o trabalho dos produtores. Eu acho que uma parte extremamente importante é essa fiscalização. Essa fiscalização ela realmente tem que acontecer de forma mais rigorosa. E o que nós, produtores rurais, podemos fazer? Então, a gente tem que cuidar da nossa reserva legal. Murilo Guimarães é biólogo e pesquisador na Universidade Federal de Alfenas. Ele veio do Paraná para desenvolver seus estudos sobre o valor da sustentabilidade na agricultura. É realmente, né? Assim, os dados sempre mostram que um dos fatores que maximiza o desmatamento de áreas naturais realmente é o agronegócio. Muitos biomas enfrentam um problema com fragmentação. Então, várias paisagens antrópicas, humanas, por assim dizer, foram situadas de maneira que fragmentou muito esses biomas. Para impedir que isso se potencialize, realmente, aproveitar essas áreas seria uma solução mais viável do ponto de vista ambiental. Porque, por exemplo, se considere uma matriz que você tenha vários pequenos produtores, se um deles usar algo que é prejudicial, isso vai afetar toda a matriz. Evaldo Fernandes é produtor rural, um exemplo de como a informação de qualidade e a tecnologia podem ajudar o agricultor a cultivar alimento e preservar as riquezas naturais de onde vive. Nesse fundo aqui, ó, naquele lado ali, ó, você andava às vezes no meio do pasto, a água brotava do chão. Muitas nascentes brotavam. Agora, as nascentes que eu conheci quando era criança, moleque, secou tudo. Então diminuiu muita água. Então, as nascentes que tinha que brotava do chão, brotava a água do chão. Já não tem mais. E se ele quiser fazer, continuar fazendo merda na coisa dele, vai fazer. Ninguém não tem fiscalização para isso. Depende do produtor ter consciência que o nosso mundo vai ficando cada dia pior. Pensar no filho dele, na família dele, nos vizinhos dele. Procurar conhecimento. Tem as cooperativas, tá tudo aberto para isso. Eu tenho o Senar, eu falo Senar porque ajuda muito o produtor. Mas só que o produtor tem que querer melhorar. Tem pessoa que tem a cabeça fechada, não muda nada. Tá na produção de café há 40, 50 anos, desde quando nasceu. O processo deles é o mesmo. Os mesmos produtos, queima garrafa, queima lixo, usa o produto que já não pode usar mais, procura só aquele produto fora de... Também é a cabeça, falta de informação dele. Outro termo recorrente nas críticas é o agrotóxico. Vivemos em um país de clima predominantemente quente. Os produtores precisam usar defensivos químicos para combater pragas e doenças, não por capricho, mas por necessidade. Ter responsabilidade é fundamental.
Então, quanto mais quente, mais micro-organismos atacam as plantas, mais pragas, mais doenças vão atacar essas plantas. Então, a gente vai precisar de uma gama de produtos para conter, né, esses fungos, essas bactérias e esses insetos. Qual que é a principal limitação que a gente vê quando a gente vai exportar? Nosso país, que é um país tropical, que tem essa oportunidade, essa chance de produzir frutas tropicais e mandar para eles, né? Eles não conseguem produzir, a não ser que seja um cultivo protegido, dentro de estufas, com temperatura controlada, né? Como a gente já viu em Portugal. E aí eles vão precisar de usar os produtos, né, que vão controlar, porque fungos e bactérias dentro de um ambiente quente também vão crescer por lá. Hoje em dia, o principal responsável pelo declínio de abelhas, porque isso ocorre em cenário mundial, não só no Brasil, como na Europa, Estados Unidos, são os químicos utilizados nesses cultivos. Porque o químico muitas vezes vai lá, por ele ser muito forte, por ele ser um impacto muito imediato, ele vai ter efeitos em diversas espécies, nem só aquela que o produtor quer combater, como naquela que ele pode tirar benefício de conservar. Realmente entender local a local, região a região, no clima, porque a gente vive numa extensão climática muito grande. E isso demanda mais informação. Luísa Nogueira é jornalista, apresentadora e produtora rural. Há 15 anos comunicando o agro, ela já viu de perto várias realidades da agropecuária brasileira e internacional, descobrindo na prática as falhas e qualidades da comunicação para o setor. Quando a gente vai para o lado da pesquisa, para você desenvolver qualquer produto que você coloque ou possa aplicar ele em campo, são mais de 10 anos e com uma burocracia imensa para a gente poder conseguir utilizar algum produto químico que vá trazer efetividade. Além disso, ninguém quer ficar gastando produto, comprando mais do que o necessário para poder aplicar para essa planta, porque isso vai aumentar o nosso custo de produção enquanto produtores. Então eu acho que quando a gente julga um setor inteiro, né, às vezes porque uma propriedade fez algo errado ou algum produtor não andou na linha correta, não está certo, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo. Hoje a gente evoluiu muito, a gente tem a informação chegando no campo. Eu acredito que o que a gente já tem, né, de área destinada à agricultura, a gente consegue melhorar o uso dela. Existe também um trabalho de pesquisa dentro do melhoramento genético. O melhoramento, que a gente chama de melhoramento tradicional, nada mais é do que o cruzamento de duas plantas. Então, o melhoramento que a gente vê de lançamento de variedades pela Embrapa, pelos outros órgãos de pesquisa, é o melhoramento, normalmente a gente chama de melhoramento tradicional. Nada mais é do que o que a natureza já faz, só que com a gente controlando esse pólen entrando na planta, na flor, fecundando a flor. Isso é muito bom para a saúde do consumidor, porque vai produzir uma planta resistente a determinada doença, por exemplo. Então a gente vai usar menos agrotóxico para tratar essa planta, então ela vai ser realmente uma planta mais saudável. A questão de aumentar as produtividades nas áreas boas também, né? Então, uso de variedades resistentes a doenças, uso de variedades mais produtivas, tudo isso ajuda a aumentar a produtividade nas áreas que a gente já tem. No Brasil, tem um produto científico, né? Tem vários pesquisadores multidisciplinar, todos os lados, agro, meio ambiente, até de outras questões, que demonstram que a gente consegue já ser sustentável e garantir a produção. Existe o agro que vem com as iniciativas de trazer benefícios ambientais. Por exemplo, eu trabalho com polinização. Então, que é o animal, pega o pólen de uma flor, leva até uma outra flor, fecunda e gera o fruto. Por exemplo, café. Se você conseguir manter o maior número de abelhas, por exemplo, isso vai poder influenciar na produção que a sua área gera, ou seja, maximiza a sua produção sem a expansão dela. A abelha, o serviço que ela presta ao homem, em cenário mundial, chegou à casa de bilhões no valor monetário. Todos os envolvidos dentro dessa cadeia, né, do agronegócio, eles são responsáveis e eles podem fazer a sua parte, especialmente o agricultor,
que tem que ter essa iniciativa de ser mais sustentável. As empresas, a gente já está vendo, as empresas de produtos químicos, por exemplo, praticamente toda empresa de produtos químicos tem um portfólio de produtos biológicos também. Produtos biológicos, antigamente, eles não eram escolhidos pelo produtor porque eram muito caros. Hoje em dia a gente já vê que está mais ou menos equivalente aos produtos químicos e tão eficientes quanto. A gente consegue produzir muito mais em pequenas áreas, né? Então a tecnologia nos ajudou nisso. Existem também a agricultura de precisão que nos ajuda em relação a pulverizações de baixo volume, que a gente consegue também pulverizar só as áreas atingidas. Normalmente eles mandam um técnico para ajudar, para ensinar como que aplica o produto. Então existem benefícios que a gente consegue retirar preservando mais, tendo um cenário mais sustentável. Por exemplo, aqui no sul de Minas, quando eu vim para fazer doutorado, eu fui muito bem recebido pelo agronegócio, por assim dizer. Pessoas pequenas que estão na área, porque era a ideia original de trabalhar, de fazer pesquisas nessas áreas, né? Nós temos muito, acho que pequeno produtor, tem muito pequeno produtor que está se interessando por preservar mais. Eu não acho que precisa produzir, para produzir mais precisa desmatar. Procurar tecnologia. A tecnologia está aí na disposição. Eu tenho aqui 6 mil pés de café, que na época, há 10, 12 anos atrás, produzia 60 sacos de café, na média. Sem usar agrotóxicos, uso que necessário, de forma consciente. Esse ano, a mesma quantidade produziu 178 sacos de café. A mesma terra, o mesmo café. O cuidado, o manejo, fazer tudo certo, tudo na hora certa, água boa, maquinário bom, é tudo isso. É que se a gente olhar para a nossa legislação, para a gente olhar para o que o Brasil tem feito ao longo dos anos, como que a gente tem conseguido aumentar a nossa produtividade sem a necessidade de aumentar a área, como a gente tem tanta pesquisa, tecnologia e ciência envolvida nesse processo, a gente consegue sim aumentar a produtividade, porque na hora que a gente recuperar todas essas áreas, a gente vai fornecer alimento com muito mais, com muito mais precisão, com muito mais produtividade. Quando a gente olha muito pelo cenário de café, a gente tem muita certificação, o cenário do algodão também, soja já está começando a entrar com esse movimento grande sobre as questões de qualidade e de sustentabilidade. Então eu acho que o mundo está pedindo para a gente ter sustentabilidade, para a gente ter compromisso com as novas gerações. Eu acho que o produtor brasileiro está nesse caminho. Essas empresas estão fazendo um trabalho e investindo na comunicação para poder levar uma mensagem para o agronegócio que muitas vezes foge do produto. Elas querem levar conteúdo, elas querem levar informação, elas querem também investir no produto químico delas de forma sustentável, trazendo consciência, informação e educação. Existem projetos dentro dessas empresas para combater desmatamento, para poder utilizar os produtos da forma correta, para poder auxiliar o produtor com inteligência artificial. No último censo agropecuário do Brasil, somente 20% dos produtores declararam ter recebido orientação técnica para o seu trabalho, o que representa apenas 1/5 do total. Isso pode prejudicar a produção, a natureza e o lucro deles. Aqui vi algo que precisa melhorar, pois a ciência e a especialização são primordiais. Ignorá-los é propagar a desinformação. O pequeno produtor ele tem essa deficiência em relação à assistência técnica, porque ele depende de uma assistência técnica gratuita, normalmente vinda da Emater ou de outras entidades, ONGs e tudo mais. E a questão da cooperativa eu já vejo com bons olhos. No passado a gente já produziu café aqui. Tinha uma cooperativa que nos auxiliava, então o próprio engenheiro agrônomo da cooperativa chegava aqui e já indicava o que a gente tinha que em determinadas épocas, o que tinha que ser aplicado, porque já sabia que em determinado momento do ano já aparecia ferrugem e ele já vinha, e não vinha com um produto, vinha com um leque de opções para a gente escolher. Às vezes o setor técnico vai ser o responsável, o mediador para aplicar o conhecimento, mas a gente sabe que tem resistência. Aí a comunicação se torna fundamental, porque a partir do momento que
a comunicação leva a informação, às vezes até aquela pessoa que tinha resistência começa a buscar um serviço técnico, um suporte técnico. Tem uma série de experiências que às vezes só o produtor rural tem, quem está de fora não consegue ver, o pesquisador não consegue ver. Então, a gente está falando de químico. Se é para utilizar químico, tem um que tenha um impacto menor ao meio ambiente, não tem alguma técnica que cause impacto menor, mantendo sempre os mesmos resultados. Acho que é isso que deve ser buscado de uma maneira imediata, mas também incentivar o conhecimento para realmente conseguir mudar para um cenário mais sustentável. Olha, eu me informo por internet, pela cooperativa, Senar, e etc. Tem muitas formas de você procurar. Você vê, se estiver precisando, você liga o pagão, ó, tá assim, tá com 4% de ferrugem. O que eu uso? O que você acha? Eu preciso de agrônomo, a maioria das vezes, para fazer a ordem dos produtos, que eu não sei. Porque o agrônomo estuda para isso. Eu respeito o agrônomo, ele está estudando, ele sabe. Eu gosto de saber a ordem. Depende até a ordem que você coloca do produto no pulverizador. Um tira o efeito do outro. Então, você não pode estar caquetando de produto. Qualquer produto que você vai mexer hoje, você precisa de tecnologia. E não é só no produto que você compra, do jeito que você aplica, a hora que você aplica, como você aplica, como o seu carro precisa disso, precisa daquilo. Então não é fácil. Teoria do agrônomo. Eu sei muita coisa, mas eu não faço nada sem agrônomo. Ele é essencial para o produtor rural. A pergunta que se faz é como chegar até esse produtor, como falar com esse produtor. A gente da comunicação vivencia muito isso quando a gente trabalha com as empresas e a gente precisa conscientizar esse produtor, né, de que ele de fato precisa fazer o acompanhamento da sua lavoura, porque isso vai permitir com que ele tenha mais produtividade e, além de sustentabilidade, ele vai ter mais dinheiro no bolso. Porque eu acho que o caminho da sustentabilidade é também um caminho econômico. Esse produtor ele precisa ter renda. Se ele não tiver renda, de que adianta? Porque se usar de forma excessiva, se usar errado, o prejuízo é uma cultura com mais resistência, com dificuldade depois para poder ter controle. Então fica a pergunta: agro e natureza, juntos ou divididos? Só que a gente tem que pensar que não dá para viver sem o agro. Eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente informar. O que é sustentabilidade? Justamente a gente sustentar para não cair. Sustentar o quê? A nossa qualidade de vida de hoje para as futuras gerações. Nós, dentro da universidade, a gente tenta fazer um trabalho de extensão também. Então, sempre que possível, a gente faz eventos, dias de campo, parcerias com a Emater, com a Epamig, para trazer esses agricultores para dentro da universidade. O produtor, ele muda a forma dele executar determinada tarefa de acordo com a informação nova que ele tem na mão. E nós temos que fazer alguma coisa, e o que a gente, agricultor, pode fazer é justamente isso. É melhorar as condições de cultivo e tentar fazer a nossa parte. O agro e o meio ambiente, eles não têm que ser antagônicos, né? Então, a gente precisa do agro, porque a gente precisa nos alimentar o mundo, né? E nós precisamos também que as condições ambientais sejam mantidas. Existe muito conhecimento na área científica. Acredito que furar essa bolha, atingir outros, é um fator que vai auxiliar na redução de áreas desmatadas. Os principais atores sempre serão as cooperativas. Então as cooperativas realmente podem ser os agentes que podem levar as informações de serviços ecossistêmicos, de água, floresta, para esses produtores. Os dados que a gente tem a sustentabilidade maximiza a produção, por sua vez vai ter retorno na economia. E a rivalidade, eu acho que ela traz um prejuízo muito grande. Quando a gente coloca em rivalidade, é como se ideias chocassem. E na verdade elas podem se juntar para buscar resultados melhores para todos. Olha, o meio ambiente é tudo pra gente. Sem o meio ambiente, a gente não consegue produzir nada. Os dois têm que unir um com o outro. Então acho que o produtor rural também tem que tentar mudar essa imagem. Né? Procurar mudar essa imagem que não é boa. Né? E a cooperativa aproximar mais do produtor. Acho que a cooperativa, a parte dela é essa, cooperativismo. Tem que procurar os produtores, que é cooperado, incentivar eles. Na natureza, né?
preservar o que nós estamos sentindo na pele, o calor, essa chuva doida, seca, falta d'água. A gente tem que pensar mais no meio ambiente, nos filhos que eles vão deixar, procurar a tecnologia para a roça, fazer incentivo, as cooperativas ajudar, as empresas grandes, trazer, porque senão acaba. Porque você sabe que acaba, a gente acaba, tudo acaba. E sem o água não tem comida. Se nós não produzir, que vocês morrem de fome na cidade. Você tem que a comunicação, ela vê o que está acontecendo, tem um problema ali, ela vai lá, faz a reportagem, vê outra coisa ali, outra coisa aqui. Então, mostra a produção, mostra como é produzido, mostra tudo, né? A comunicação é essencial para o mundo ver como que produz, não só no Brasil, mas para todo lado. Você não só, o tanto de coisa que eu falo que eu vejo na televisão, né, que eu fico informado. Se for saber se é verdade, você pesquisa, tá tudo na tua mão, tá aqui, ó. Faça se você tem interesse. Se você não sabe uma coisa, você vai procurar quem sabe, você conversa, né? Você grava, eu vou mexer numa coisa, o que eu faço? Eu pego o celular, filmo as peças que eu tirei, como que eu vou colocar. Tô no café, hoje tanto que é fácil. Você pega aqui o celular, você vai na folha de café, tem uma doença, você clica lá, vai no Google, aplica lá, tira a foto, aparece lá, ó, a doença que tá o café, ó. Hoje em dia é muito fácil. Isso que é comunicação? Alguém fez aquilo lá pra mim. Alguém estudou aquela folha, viu que a doença e colocou ali pra mim. Eu acho que o trabalho tem que ser feito de dentro para fora, sempre primeiro. Eu acho que você não faz o outro te entender se você não se for entendido, né? Então, assim, as cooperativas, elas fazem um trabalho muito importante dentro desse processo, as instituições fazem trabalhos importantes, os veículos como as redes sociais também, né, estão nos ajudando a levar esse tipo de informação. Às vezes a gente está falando do agro de uma maneira tão mais evoluída, mas a sociedade não sabe nem que o leite vem da vaca, da teta da vaca, entendeu? Acho que vem da caixinha, é verdade isso, tá? Existe uma pesquisa. Então, assim, às vezes nunca vi um pé de café, nunca vi um milho, gente. Então, hoje, o que a gente tem usado muito são ações de prova social. O que é isso? Eu ir até um produtor, visitar essa propriedade, mostrar o que ela faz de bom e esse produtor ser exemplo para outros produtores, né? Acho que a comunicação é isso. Você precisa contar para o outro, falar para o outro e fazer. E ela não pode ser só digital, ela não pode ser só offline, ela tem que ser um todo. Ela foi deixada muito de lado. A gente sempre foi os primeiros cortes, uma empresa está com dificuldade, onde corta é a comunicação. Não que isso ainda não aconteça, porque acontece. Mas assim, hoje já se entendeu que para se vender precisa se mostrar. Né? Então a gente precisa mostrar para a população que não, o nosso agro é feito de pessoas, de 80% de pequenos produtores, de uma indústria a céu aberto, onde você não controla o tempo, onde você não controla o clima, onde você trabalha muito e arduamente para poder conseguir colocar a melhor comida na mesa do consumidor. E quando a gente olha para a crescente população que a gente tem, o Brasil ele vai ser um grande responsável por liderar todo esse movimento de sustentabilidade, como também de colocar comida na mesa do consumidor. Apontar o dedo só não adianta. A vida ela tem que ser feita numa construção de diálogo. Eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais pelo mesmo propósito. Acho que quando a gente tem propósito também a gente chega nesse resultado. Então, assim, para a cadeia como todo, vamos nos unir cada vez mais dentro do mesmo propósito, que é levar a informação correta para o público certo. E a sociedade, que venham nos visitar, que venham nos conhecer e que venham entender essa beleza e essa origem que é a agricultura brasileira. Você, que é do agro, saiba que há uma missão a se cumprir. Você que não é, saiba que existe uma história por trás de cada produto que você encontra no mercado. Que o agro está presente em locais que você nem imagina e que o agronegócio é um sistema único que envolve desde o agricultor familiar até o grande produtor. Quem coloca a mão na terra todos os dias, que produz carne para os carnívoros e soja para os veganos, é quem está na linha de frente dessa missão da coexistência da agropecuária com a natureza. Parabenizo a cada um que esteve com a gente nesses dias pelo trabalho que faz. Mostrar caminhos é mais importante do que ficar sentado criticando. Esse assunto envolve muitas vidas e quem quiser ajudar é muito bem-vindo.